Salmos 22, a partir do versículo 1. Vamos ler com a guia do Espírito Santo. Amém. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram esmagados, não foram envergonhados. Mas sou verme, não ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem careta e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, Ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és que me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Não distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Somente até aqui. Amém. Está entre nós a palavra de Deus. Essa mensagem aqui é um lamento pessoal, especificamente de alguém que está angustiado, de alguém que está passando momentos difíceis de sua vida. O salmista aqui é um salmo de Davi, é uma súplica, é um pedido de socorro, é uma lamentação. O sofrimento que vem de pessoas com ataques, pessoas que perseguem, pessoas que o traem, pessoas que zombam. Essa zombaria é intensificada quando a pessoa aqui descrita se reconhece como verme. Dá para entender que esta pessoa, em sua propriedade, em seu próprio ser, em sua vida, deve ter abençoado, ajudado alguém. Deve estar ou foi disposta em abençoar alguém por um certo momento. E o que ele recebe em troca são zombarias, desprezos. Talvez esta mensagem, nestas palavras, encaixem exatamente em sua vida. Talvez estas palavras de acontecimentos e um choro, uma lamentação, encaixem em sua vida. Talvez o que nós estamos falando aqui são as palavras da sua vida no dia de hoje, aonde o sofredor está pedindo por compaixão quando expressa: Deus meu, por que me desamparaste? Mas quando nós pegamos todo este sofrimento à luz da palavra e colocamos o nosso Senhor Jesus, que eu creio que o que está sendo expressado neste salmo é o Messias, então eu vou olhar para o meu sofrimento e vejo que não é um sofrimento meu particular, aonde estou expressando o amor por outra pessoa, mas estou olhando para o meu sofrimento, porque sou humano e não estamos impedidos de sentir esta dor, não estamos impedidos de também nos posicionar em meio a esse sofrimento, mas quando nós levamos exatamente como esta palavra está dizendo aqui, sendo o próprio lamento do Messias, Filho de Deus, há uma justificativa. Alguém está sofrendo por ter feito o bem, mas ele é santo. Ele é o Todo-Poderoso, não há pecado, ele não pecou, ele não fez nada, exatamente nada, mas a sua causa, o seu sofrimento é justo para com Deus por causa de mim e de você.
O que eu e você recebemos do mundo e das pessoas é exatamente o que Deus tem preparado para mim e você, pois estamos em Jesus, mortos para o mundo. Então não se assuste, irmão, a palavra hoje veio nos consolar e dizendo assim: se você está se sentindo desta maneira, perseguido, perseguida, invejado, invejada, humilhado, humilhada, não é por causa de você ou algo contra a sua pessoa, é contra Deus que está em nós, o Espírito Santo que habita em mim e você. Este Salmos está expressando o sofrimento de Jesus que padece por causa de nós. A obra da cruz está sendo expressada aqui. Jesus, em seu maior sofrimento, ele vai levantar a sua voz e dizer assim: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está padecendo a morte de cruz. O seu sofrimento por causa de mim e de você, por causa dos nossos pecados. A causa é justa. E Jesus está lá por causa do amor de Deus e a sua graça maravilhosa que está sendo expressada no sofrimento de Jesus para que nós recebêssemos a vida eterna. Jesus está sofrendo e está lamentando e pedindo a Deus: não se afaste de mim, mas eu preciso de ti, eu preciso de ti. Estas são as palavras do meu gemido: Deus meu, por que me desamparaste? E hoje eu e você não compreendemos porque é que às vezes ao seu choro, a sua lágrima, o seu sofrimento te faz pesar tanto. Mas esta mensagem esta noite está dizendo assim: o meu filho, o próprio Deus está expressando nesta mensagem: sofreu por amor a vossas almas, o seu sangue foi derramado no madeiro da cruz. E será que eu e você não podemos aqui demonstrar o amor para com Deus e passando por coisas tão pequenas que este mundo e esta vida nos dá? Hoje a palavra está nos convidando para expressar a glória de Deus em nossas vidas, olhar para as nossas lamentações de súplica, no nosso desespero, do nosso clamor, das nossas angústias e dizer assim: do meu Deus eu não largo. Jesus, ele foi para a cruz, Deus o deixou? Não, Deus simplesmente fez com que a obra dele se cumprisse em Jesus. Deus se irou e toda a sua ira foi depositada em seu Filho. Oh, aleluia! Igreja, então nós olhamos para aquilo que nós estamos passando, para os teus choros, as tuas lamentações, a tua angústia, a tua tristeza, a tua guerra, a tua luta que não é sua, mas é para a glória de Deus. Tudo aquilo que eu e você passamos é para o nome de Deus ser exaltado e todos entenderem: Deus está em minha vida, está no meu sofrimento, está nas minhas lágrimas, está nas minhas lutas, está na minha guerra, está na minha tribulação, está na minha casa. Ele tem o controle de todas as coisas. Jesus está sendo expressado aqui por este salmista e vai dizer: Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Você já ouviu alguém sofrer tanto assim?
Jesus está recorrendo ao seu próprio Pai. Mas a obra de Deus precisava se cumprir, a causa é justa. E eu e você não podemos passar nada. Não que isso venha nos justificar, mas justificar a Deus e nós. O que nós enfrentamos como guerras, provas, desemprego, situações financeiras, o mundo tem se perdido, o mundo tem se transformado em coisas até repudiáveis para a nossa família. Coisas que eu não posso falar aqui no público. E nós temos visto isso acontecer. Mas o que fez nós vir aqui esta noite não foi por causa do mundo, não foi por causa das coisas que estão acontecendo lá fora. O que fez nós vir aqui esta noite foi Jesus. O que fez nós vir aqui esta noite foi para ouvir da sua palavra e exaltar o autor e consumador da nossa fé, que nos colocou em sua presença e não olhou para os nossos pecados, para as coisas que nós praticamos, mas exerceu a sua maravilhosa graça em nós, através do seu Filho Jesus Cristo. Sim, de fato, se você olhar para os teus problemas, se você olhar para a guerra que você passa, se você olhar para as tribulações que você vive, se você olhar para os pensamentos que atingem o seu coração, a sua alma e o teu pensamento, então sim, nós vamos voltarmos a nós e sairemos da presença de Deus. Mas quando nós olhamos para a cruz e o sofrimento de Jesus, não tem dinheiro, ouro, prata que pague o seu sofrimento, então aceitamos aquilo que está em nossa vida. Para a glória de Deus, nos revestimos das armaduras celestiais. Então, se você veio aqui esta noite, enfrentando problemas em sua família, enfrentando problemas em sua vida particular, pode ser que o seu casamento não esteja lá aquelas coisas. Pode ser que a tua finança, cada dia que passa, ela tem quedas bruscas. Pode ser que aquilo que você desejou para o mês de janeiro não deu certo e o mês de janeiro se terminou e você não fez nada daquilo que você planejou, daquilo que eu planejei. Talvez possa ser que aquilo que nós pensávamos em fazer deu tudo errado. Esses dias eu estava lendo um livro do homem, o primeiro homem que alcançou os Alpes, sabe, Bruno? Das geleiras, né? No maior, é do Alpes, né, que fala, né? Não sei bem como é. Isso, a Cordilheira dos Andes. E eu estava lendo lá um pedacinho lá, e citou algumas coisas. Ele não conseguiu, Bruno, a primeira vez. Um dia ele foi visitar uma pessoa, ele viu um quadro na parede, e ele falou para aquele quadro que estava a foto da Cordilheira dos Andes: eu não venci o C, mas eu vou vencer. Mas eu vou vencer. Se preparou, e quase um ano depois ele subiu. Foi o primeiro homem a chegar lá no pico. Sabe o que é isso? Quer dizer, por mais difícil que seja para conquistar algo em nosso coração, aquele que fez aquela montanha tão alta, ouviu e percebeu o desejo do coração que estava naquele homem, por mais simples e sincero que fosse, e tão superficial, mas era o desejo dele. Não temeu. O que quer dizer? Eu não tenho costume de colocar essas coisas em meio à palavra. A determinação, não por você, mas pelo que está no coração. O que quer dizer esta mensagem? Jesus aqui não está expressando medo. Ele está expressando e pedindo que Deus o acompanhe sobre aquilo que ele tem que realizar, que era a obra da cruz. Talvez você está aqui esta noite e um espírito de medo tomou a sua vida. Não expresse o seu medo, não expresse, mas coloque sobre o desafio da sua vida aquele que venceu o medo, que venceu o desafio da morte, lá no madeiro da cruz.
aquele que venceu o desafio que a ele foi colocado de descer a este mundo, se fazer 100% homem, já era Deus, e se fazer 100% homem, se tornar carne, habitar entre nós e vencer este mundo e todo o pecado. Ele não teve medo, mas pediu: não me desampare. Você chegou aqui esta noite com medo da sua vida, com medo de algo que se levantou contra a sua vida? Então a palavra está expressando: não tenhais medo, só não saia da presença de Deus. Mesmo que Deus esteja em silêncio, o silêncio de Deus também é uma resposta. Glória a Deus. Nós vemos da palavra que trata no livro de Jó, em toda a sua história, como vemos hoje de manhã, são 16 perguntas, 34 queixas, e depois, no final de tudo isso, silêncio de Deus por 40 anos, agora Deus se volta a ele com 70 perguntas, que não tem como Jó responder. As perguntas são retrógradas, não tem como responder, porque Ele é o Todo-Poderoso, e em cima do Todo-Poderoso não temos como nós retrucarmos e muito menos responder aos seus questionamentos. Então, que você possa esta noite olhar para o sacrifício de Jesus expressado neste salmo, o que Ele tem feito, o que Ele já fez, o que Ele significa para a minha vida e a sua. Jesus não teve medo, mas pediu que Deus estivesse com ele. De fato Deus esteve, mas não fez nada. O poder de Deus, quer dizer assim, o poder de Deus poderia lançar fogo do céu, destruir todos aqueles homens que aqui estavam, transformaram Jesus, transpassaram ele com a sua lança, cuspiram em sua face, zombaram dele. Então Deus poderia ter feito algo de fato, mas precisava Jesus passar por tudo isso. E você chegou aqui esta noite, jamais seria herético da minha parte comparar eu e você como a Jesus, jamais, mas somos imitadores. Então não tenhais medo daquilo que tem se levantado contra a vossa vida, porque o medo foi vencido aqui por Jesus, mas não que fosse ele com medo, mas o sentimento de desamparo, o sentimento de pessoas que estavam ali, tudo isso foi vencido por Jesus, quando ele declara: eu sou o teu pastor e nada te faltará. Então Jesus está ali expressando a vitória sobre a morte, a vitória sobre a dor, a vitória sobre os demônios, a vitória sobre o inferno, a vitória sobre as potestades, a vitória sobre a mentira, a vitória sobre a angústia, a vitória sobre a perseguição, a vitória sobre a calúnia. Jesus venceu no madeiro da cruz e disse a nós: eu venci o mundo. Então está expressando, se você está passando por alguns vitupérios em sua vida, Jesus já venceu todo este sofrimento. Então que eu e você esta noite possamos colocar de fato Jesus em nossa vida, porque Ele passará conosco. Jesus nos ajudará a enfrentar essas situações que têm se levantado contra a sua vida, que têm se levantado contra a minha vida, as adversidades que têm crescido tanto em meio a um povo cristão, que tem assolado as igrejas, o medo, a dificuldade de entender a palavra, a dificuldade de viver o evangelho, a dificuldade de ter confiança em sua palavra. Então esta noite o Espírito de Deus está falando à igreja que nós possamos nos espelhar no sacrifício de Jesus, tão somente olhar para a cruz, aonde foi derrotado a morte, foi derrotado tudo que se levantou contra ele, e viver a graça de Deus e a bondade e a misericórdia de Deus. Esta noite eu e você possamos meditar nesta palavra, guardando em nossos corações o que Deus tem de melhor para a minha vida e a sua, que é a santa palavra. Que nós possamos guardar esta mensagem esta noite, que Deus possa falar e continuar falando em seu coração, para a glória de Deus.
Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém.